É por isso, né, que os profissionais de projetos de infraestrutura faturam mais, os que dominam o Civil 3D faturam mais. Por quê? Conseguem produzir mais com menos tempo. Eu estou te contando um segredo aqui, que a maioria dos profissionais sequer conhecem o Civil 3D, quiçá esses projetos em 3D que eu estou mostrando para vocês aqui. E quando você chega no mercado e mostra isso daqui, cara, você está mostrando um puta diferencial. E por que usar o Civil 3D, esse programa que a gente vai falar muito dele aqui? Por que usar o danado do Civil 3D? Primeiro motivo, projeto automatizado. O que significa automatizado? Dentro do AutoCAD, por exemplo, dentro do Topograph, esses programas mais antigos, você não consegue extrair, por exemplo, quantidades automáticas, relatórios, tabelas, notas de serviço, coordenadas, cálculos automatizados. Rafael, para que serve isso? Cara, tudo isso daqui é um item que precisa constar no projeto de infraestrutura. Então, o que é o projeto automatizado? É você extrair quantidades, tabelas, relatórios, notas de serviço, coordenadas, cálculos automatizados. Então, o Civil 3D, esse programa que você está vendo aqui na sua tela, ele possibilita você fazer tudo isso. E o AutoCAD, esses softwares tradicionais mais ultrapassados, não possibilitam fazer isso. São ferramentas que já ficaram para trás, ferramentas que não atendem, né, aos pré-requisitos do mercado hoje. São ferramentas aí hoje que, infelizmente, né, estão ultrapassadas, né? Ou felizmente também, né, a gente tem que mudar. E aí, por isso que o Civil 3D entra nesse espaço. Porque o Civil 3D consegue automatizar, consegue aplicar essa metodologia BIM e atender aquele decreto que a gente falou ali agora, perfeito? E por esse motivo, o Civil 3D está na frente. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu sempre vou mostrar aqui alguns exemplos, alguns projetos, né? Para você que talvez ainda esteja começando, né, nesse mercado, esteja iniciando agora, eu sempre gosto de mostrar alguns exemplos, né, alguns projetos para você ir se familiarizando também, para você ir vendo, né, com seus próprios olhos como é que funciona o Civil 3D e você colocar a mão na massa já entendendo o poder, né, e os superpoderes que essa ferramenta tem. Então, olha só, esse daqui é um exemplo de um projeto de infraestrutura dentro do Civil 3D. Aqui na tela a gente tem um projeto de esgoto, já está finalizado o projeto de esgoto, olha só, aqui já está na prancha, né? Já está tudo finalizadinho, tem todos os detalhes aqui embaixo, tem convenção, tudo isso feito dentro do Civil 3D, tudo isso feito dentro de um programa. E aí, como eu falei para vocês, todos esses relatórios, todos esses quantitativos são automatizados. Então, por exemplo, se eu quiser extrair uma tabela de estruturas, né? Eu posso vir aqui, ó, automaticamente o Civil 3D já extrai uma tabela com todos os dados, ó, dos meus postos de visita, por exemplo, o nome, as cotas, a profundidade, as coordenadas para fazer a locação. E nenhum outro programa possibilita fazer isso. Nenhum outro programa desses tradicionais. Então, o Civil 3D, ele é a ferramenta que consegue automatizar quantidades, relatórios, tabelas, notas de serviço. E por que automatizar? Imagina, você está fazendo um projeto. Chega um colega de trabalho ou um cara que está entrando agora na sua empresa aí e fala para o seu chefe o seguinte, olha, eu faço esse projeto, mas eu faço no Civil 3D, esse que vocês estão fazendo no AutoCAD. E lá eu consigo produzir 10, 15, 20 vezes mais rápido do que no AutoCAD tradicional. E a galera vai duvidar de você, a galera vai questionar, vai falar que não é possível. E como que você vai mostrar isso para eles? Usando os recursos do Civil 3D. Enquanto o seu colega está desenhando uma tabela dessa aqui na munheca, né, enquanto o seu colega está digitando isso aqui no Excel, usando o Autolisp, usando recursos, né, do século passado para fazer isso daqui, você chega aqui com 2 cliques, você extrai uma série de informações. Então, quem que vai ganhar a admiração do mercado, do chefe, do cliente? É a pessoa que desenvolve os projetos mais rápidos. Concorda comigo? E para você desenvolver mais rápido, você precisa de ferramenta. E a ferramenta que automatiza isso é o Civil 3D. Então, um dos motivos de usar o Civil 3D é o projeto automatizado. Aquele projeto que você gastaria 10, 15 dias para fazer no AutoCAD, você vai fazer com 2, 3 no Civil 3D.
E aí, nesse meio tempo, é por isso, né, que os profissionais de projetos de infraestrutura faturam mais, os que dominam o Civil 3D faturam mais. Por quê? Consegue produzir mais com menos tempo. Então, ao invés de fazer 2 projetos por mês, você vai fazer 4, 5, 6 projetos por mês, porque a sua velocidade de produção ela é alta, certo? Então, a gente tem um outro quesito, como eu falei, a velocidade. Então, projetar no Civil 3D é muito mais rápido. Com essas automações, é muito mais rápido. E aqui eu só mostrei, cara, uma pulga. Assim, é uma gotinha dentro do oceano do que o Civil 3D é capaz de fazer. Nossa, Rafael, mas beleza, é muito recurso que o Civil 3D tem. E eu vi que você está usando ele em inglês. Será que eu não vou conseguir usar porque eu não falo inglês, eu não sei inglês? Essa também é uma dúvida que eu tinha. É uma crença, na verdade, que eu tinha. E eu posso te falar uma coisa? As crenças atrapalham muito o crescimento da gente. Porque isso se torna uma verdade dentro da cabeça da gente e não é verdade. Você não precisa falar em inglês. Você não precisa saber inglês para dominar o Civil 3D. Você não precisa ser fluente em inglês. Nossa, Rafael, mas dá para aprender Civil 3D sem saber inglês? Sem ter ali um conhecimento, né, aprofundado em inglês? Cara, eu tenho mais de 2.000 alunos hoje, né? E alunas aí espalhadas Brasil e mundo afora. E eu posso te garantir, com a maior certeza absoluta, que não precisa saber inglês para dominar o Civil 3D. Você precisa de uma metodologia, porque existe método para você aprender isso daqui de maneira simples e fácil e rápido, sem saber inglês, certo? E essa metodologia a gente vai destrinchar ela nessas aulas aqui que a gente está tendo. Você vai começar a aprender do zero e vai ver como que é simples e fácil utilizar o Civil 3D para projetos de infraestrutura, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você nunca tenha aberto o Civil 3D, mesmo que você não saiba inglês, tá? Você não precisa de saber inglês, certo? Outro motivo para trabalhar com o Civil 3D, aplicação do conceito BIM, da metodologia BIM. Nós falamos aqui disso agora há pouco, desse decreto. Se eu tenho um decreto que obriga a utilização da metodologia BIM, ou eu atendo esse decreto, ou eu estou fora do mercado. Essa é a matemática. Essa é a matemática. Ou eu aprendo, ou eu estou fora do mercado. E o Civil 3D, para a nossa felicidade, ele atende a essa metodologia BIM. Então, 2 pontos positivos nessa questão aqui, nesse ponto que eu levantei aqui para vocês. Primeiro, atender a metodologia BIM, você se garante que você está usando uma ferramenta que você está dentro do mercado. E outro ponto importante de você atender essa metodologia BIM são as oportunidades. Porque com esse decreto, gerou-se ali milhares de vagas, oportunidades em aberto hoje para trabalhar com o Civil 3D. Vagas que vão te pagar 8, 10, 15 mil reais aí de salário se você for um profissional especialista no Civil 3D. Então são 2 pontos aqui. Primeiro, se manter no mercado. Segundo, garantir as melhores oportunidades que existem hoje dentro do mercado da engenharia civil, para você desenvolver esses projetos aqui, ó. Urbanístico, geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem. E um outro motivo de você utilizar o Civil 3D, como o próprio nome diz, ele ainda tem um detalhe, que é você produzir o projeto em 3D. Olha só que maravilha. Isso a gente não faz no AutoCAD. Se você fosse fazer um projeto de esgoto, como esse que você está vendo aqui, ó, mostrando a rede e tudo mais, no AutoCAD, você só ia ver um monte de linha. No Civil 3D, você vai ver o projeto todinho, ó, em 3D, todas as estruturas, olha lá. Tem a coleta da casa que joga no tubo, desse tubo vai para o posto de visita, do posto de visita vai para o outro posto de visita e assim sucessivamente, certo? E assim sucessivamente. Então, essas estruturas, esse 3D, ele não é só para você trabalhar de maneira mais fácil, ou seja, com esse 3D, ele vai facilitar muito a sua vida, mas além disso, ele vai também fazer o quê? Ele vai trazer para você aqui a beleza do projeto. E olha só, dá para compartilhar um projeto bonitão como esse daqui com o seu cliente, sem que ele tenha, por exemplo, o Civil 3D instalado, né? Sem que ele precise instalar algum programa. Dá para você mostrar, mandar esse 3D bonitão que você está vendo aqui, ó, na tela, dá para você mandar ele para o seu cliente. Aqui tem um exemplo, ó. Aqui tem um exemplo de uma vista compartilhada. Esse daqui já é um projeto de terraplenagem, tá? Você pode compartilhar esse 3D com o seu cliente. É um link onde o seu cliente pode acessar e visualizar o projeto, visualizar o platô, como que vai ficar, os cortes, a altura, tudo isso ele vai poder visualizar.
todo o projeto, mesmo, né, sem ter um software instalado. Agora eu te pergunto, isso gera ou não gera valor para você no mercado? Porque, meu amigo, meu caro, o que faz você ganhar dinheiro hoje nesse mercado é você não ser mais um profissional igual a todo mundo. Por quê? Porque você é diferente dos outros. Você tem algo que os outros não têm. Isso que eu te mostrei aqui, a maioria dos profissionais não sabem. Eu estou te contando um segredo aqui, que a maioria dos profissionais sequer conhecem o Civil 3D, quiçá esses projetos em 3D que eu estou mostrando para vocês aqui. E quando você chega no mercado e mostra isso daqui, cara, você está mostrando um puta diferencial, certo? Então, para você cobrar mais caro, você precisa de diferencial. Diferencial é igual a projeto no Civil 3D. Ficou fácil entender agora? Ficou claro para você? É por isso que quem trabalha com projetos de infraestrutura no Civil 3D consegue faturar alto.